responsável por 2 mortes a cada dia agora aqui em 2023 e mais de 1.000 mortes em 2022, com mais de 1.500.000 casos diagnosticados, a dengue é uma doença que ainda é muito prevalente aqui no Brasil. Se você está só preocupado com as doenças respiratórias, saiba que esse vírus é preocupante sim e a gente tem todo meio de conseguir prevenir. Quer saber mais sobre a dengue? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu sou a Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é a dengue? A dengue é uma doença febril aguda. O que isso quer dizer? Que você está super bem e de repente vem aquele febrão, aquele mal-estar. Ela é decorrente de uma infecção por o vírus da dengue. E existem 4 tipos desse vírus. Então é isso mesmo, você pode ter dengue até 4 vezes. Porque quando você se infecta com o tipo 1, por exemplo, você adquire anticorpos, você produz anticorpos contra o vírus do tipo 1. E aí você ainda pode se infectar pelo 2, pelo 3 ou pelo 4. Então se alguém já falou para você que eu já tive mais de 10 dengues, mentira. O máximo possível são 4. Então o que acontece? O mosquito, o Aedes aegypti, ele vai e se alimenta do sangue de uma pessoa que tem o vírus da dengue, que está em viremia. E aí o mosquito fica infectado. Quando ele vai picar outra pessoa que não tem o vírus, ele injeta e infecta essa pessoa. É assim, interessante falar que uma vez o mosquito infectado, ele fica durante toda a sua vida lá com aquele vírus podendo transmitir. E mais ou menos o ciclo de vida dele, o tempo de vida dele é de 45 dias. Depois que você é picado pelo mosquito e você contrai a dengue, você vai demorar de 3 a 15 dias para desenvolver os sintomas. Uma média aí de 6 dias. E aí o vírus vai replicando em você e você vai apresentar os sintomas, que tem que ter febre. Um sintoma muito característico da dengue é a febre, porque ela é uma doença febril aguda. Então, num dia você está bem, depois, né, aí mais ou menos uma média de 6 dias de ser picado, você vai apresentar febre, mal-estar, dor de cabeça, é aquela dor atrás dos olhos que as pessoas queixam muito, dor generalizada pelo corpo, pode ter dor articular, dor na barriga, mal-estar, náuseas, vômitos, e isso aí vai persistir entre 3 e 7 dias. Quando a febre começa a baixar, depois desses 3 a 7 dias, é quando a dengue hemorrágica pode acontecer. E aí, o que é a dengue hemorrágica? As pessoas ficam achando que a pessoa fica sangrando por tudo quanto é lado do corpo, por todos os locais do corpo. Na verdade, não é assim. É uma fase mais grave que tem o choque, que é o que? A queda da pressão arterial. As plaquetas podem cair, pode sim ter sangramento, geralmente gengival, e é quando a pessoa pode ficar mais grave. Então, são os sinais de alerta que a gente fala, que é o quê? Náuseas e vômitos, então você não consegue ingerir água, você está vomitando mais do que você consegue ingerir, muita dor na barriga, geralmente isso acontece por quê? Porque o fígado fica muito inchado, às vezes tem líquido lá livre na barriga, que é a ascite, que a gente chama, pode ter inflamação do coração, que é a miocardite, ou o aumento de líquido ali do saquinho que envolve o coração, que chama pericardite. Pode acontecer água no pulmão, edema pulmonar ou então derrame pleural. São quadros bem graves que a pessoa vai precisar de hospitalização. Crianças que estão infectadas, que começam a chorar muito, começam a ficar com falta de ar, que não conseguem ingerir água, todos esses são sinais de alerta de que a pessoa pode estar evoluindo com a dengue hemorrágica. E como que a gente faz o diagnóstico de dengue? Primeiro, pela anamnese e exame físico. Vocês devem perceber aqui que tudo, para fechar qualquer diagnóstico de qualquer doença, tem que ter uma conversa boa com o paciente e tem que examinar. Então, a gente vai saber que, por exemplo, a pessoa mora em algum lugar que tem tido muitos casos de dengue, que tem essa febre, que provavelmente tem outras pessoas com dengue perto
né, ao seu redor. E no exame físico, às vezes a gente pode ver as petequias, que isso é sinal de que as plaquetas estão baixas. Você pode fazer a prova do laço, que é quando você mede a pressão, você deixa o manguito insuflado de 5 a 10 minutos, e aí a pessoa vai ficar cheia de pontinhos ali. É uma maneira rápida, se você não tem um laboratório, de que você consegue, achar que as plaquetas estão baixas. Mas, se você está num pronto-socorro, com um hemograma simples, você pode ver a hemoconcentração e a plaquetopenia. Então, se você está indo num pronto-socorro, através do hemograma, o médico, depois de te examinar, depois de conversar com você, já pode suspeitar que você tem dengue. E existem os testes mais específicos. Um é o antígeno, que a gente fala NS1, que ele é bem bacana porque ele fica positivo do 1º ao 5º dia de doença. E depois a gente tem as sorologias específicas, que é o IgM e IgG para dengue. Em casos muito graves, a gente consegue saber qual é o tipo do vírus, se é 1, 2, 3 ou 4, para a gente tentar entender na nossa população qual é o vírus que está mais prevalente, qual que está fazendo as pessoas ficarem mais graves. Mas isso a gente não consegue fazer para todos, porque é um teste mais específico, mais caro, e também não vale a pena ficar fazendo para todo mundo, porque não vai mudar o seu prognóstico e não vai mudar o seu tratamento. E qual é o tratamento para dengue? A gente não tem nenhum antiviral específico. É por isso que às vezes a gente fala, olha, não fiquem nervosos, que existem outras arboviroses, outras doenças infecciosas que são muito parecidas com a dengue, como chikungunya, como zika, e que às vezes lá no início a gente não tem exatamente como saber qual é, porque nenhuma vai ter um tratamento específico. Todas elas você tem que ficar em repouso, em casa e ingerindo a maior quantidade de líquido possível, se hidratar. Só que aí, foi o que eu falei, se você não está conseguindo se hidratar adequadamente, basicamente porque você está vomitando com muita náusea, aí não tem jeito, tem que internar para fazer o soro intravenoso, que é aquele sorinho, né, que tem que pegar a veia e você às vezes tem que ficar um pouquinho internado. Então não tem nada que a gente possa muito fazer para prevenir, para que a pessoa não tenha a forma mais grave da dengue, o dengue hemorrágico. O que você tem que fazer é beber bastante líquido, controlar a febre, controlar a dor, o mal-estar, e se acontecerem algum daqueles sinais de gravidade, procurar imediatamente o pronto-socorro. Quem são as pessoas que são mais predispostas a ter quadros de dengue hemorrágico? São os extremos de idade, então crianças e velhinhos, né, idosos, podem acontecer mais frequentemente, mas a gente ainda não sabe exatamente quem vai desenvolver a forma grave, e é por isso que vale muito a pena você ter um acompanhamento médico. E como a gente vai prevenir a dengue? A Anvisa já liberou uma vacina nova, agora em março de 2023. É uma vacina muito promissora que protege contra os 4 tipos de dengue. E antigamente a gente até tinha uma vacina que foi disponibilizada, mas ao longo do tempo a gente viu o quê? Que ela só poderia ser feita em quem já tivesse tido algum diagnóstico de dengue. Para as pessoas que nunca tiveram dengue, na verdade, que se vacinavam, ela acabava aumentando a chance de você ter uma dengue mais grave. Por quê? Mais ou menos porque é o que a gente já sabe, que quando a pessoa tem a dengue pela 2ª vez, existe uma probabilidade maior dela ficar grave. Com essa vacina de agora, isso não acontece. Quem já teve ou quem não teve pode fazer. Só que essa vacina ainda não está disponível comercialmente e nem no SUS. A gente vai ter que esperar um pouquinho. O que estão prometendo é para o 2º semestre de 2023, mas assim que ela sair, eu vou ser a primeira a ir lá me vacinar, porque com certeza tudo que a gente quer é lutar contra a dengue. E enquanto a gente ainda não tem essa vacina, medidas muito simples no nosso dia a dia pode evitar da gente, primeiro, ser picada pelo mosquito. Então, usar repelente, usar roupas que cubram a maior parte do corpo, usar telas,
E principalmente não deixar o quê? Água parada, que a gente sabe que o mosquito gosta de colocar suas larvinhas em água limpa parada e se você não vai lá e não esvazia e não limpa, por exemplo, o seu quintal, vai ser um foco de dengue ali. Fechar as caixas d'água, lembrar também que o quê? A larva do mosquito, ela odeia sol. Então tudo que fica na sombra, tem até uns vídeos muito bacanas que a gente vai tentar deixar aqui para vocês, de caixas d'água, assim, quando você vai abrindo, as larvas do mosquito vão indo para a sombra. Então, se você não abre a sua caixa d'água para olhar lá tudo, para ver se está limpo ou não, às vezes essas larvinhas estão bem escondidas ali na sombra e você achando que não tem foco de dengue, isso pode acontecer na sua casa. Então, isso é uma questão que de cidadania. Você tem que cuidar da sua casa e aí depois você pode expandir isso, cuidando do seu bairro, cuidando da sua cidade. O fato é que se todo mundo tiver essa conscientização, a gente consegue acabar, quer dizer, acabar com o mosquito é muito difícil, porque a gente tem mosquito em tudo quanto é lugar. Mas a gente consegue diminuindo os focos de dengue, a gente consegue diminuir o número de pessoas infectadas. Deixa aqui no comentário se você já teve dengue, como foi para você, teve que ficar internado, não teve, o que você tem feito para se prevenir. Obrigada e até a próxima!